A Fundação SCP interrompeu sua transmissão normal para emitir um anúncio de um nível de ameaça a Apollyon. Este aviso entrará em vigor imediatamente e continuará no futuro previsível. O governo dos Estados Unidos autorizou a Fundação para anunciar este alerta. A Fundação está dedicada a proteger o público. Atualizações vão ser dadas a cada hora. As instruções seguintes são vitais para a sua sobrevivência. Neste momento, a Fundação pede para que os civis fiquem em interiores e bloqueiem as suas portas e janelas e evitem ao máximo a luz natural. Devido a um evento meteorológico fatal de origem desconhecida, são estimadas milhões de casualidades desde os primeiros 30 minutos de ativação. Fique distante de qualquer luz natural emitida pelo Sol ou pela Lua. Civis que precisam viajar têm que cobrir seus corpos com roupa protetiva, preferencialmente com várias camadas. Cidades e construções feitas pelo homem provêm as melhores proteções possíveis. Áreas arborizadas devem ser contornadas. Viagens a pé devem ser evitadas ao máximo possível e fortemente desencorajadas. Feche todas as entradas e janelas possíveis do abrigo. Não olhe para fora. Todas as pessoas e barulhos que venham do lado de fora não devem ser investigadas. Recuse todas as propostas de pessoas querendo entrar. Não importam quão humanos eles pareçam. Eutanásia não deve ser tentada. Pessoas expostas ao não são pessoas. Você pode abandoná-las. Pessoas são encorajadas a superarem e a pararem de pensar que sabem mais. A luz foi neutralizada. Nada é errado. Saia e venha ver o sol. A superfície está segura e tudo é tão lindo. Esta mensagem será repetida. Olá, amante do terror. Você sabe qual o objetivo de um apocalipse? Exato, exterminar qualquer forma de vida presente no mundo. Porém, você sabe qual a forma mais efetiva de um apocalipse acontecer? Repentinamente. Algo que ninguém esperava. E se esperava, não esperava que iria acontecer tão cedo. Em muitos apocalipses, geralmente uma boa parte do mundo sobrevive. Tipo um apocalipse zumbi, sobrevive quem for mais forte, cruel e esperto bastante. Porém, e se acontecesse um apocalipse onde você não tivesse tempo nem de pensar no que está acontecendo, ou que vem de onde você menos espera, ou os dois? Esse é o caso de um dos únicos SCPs classe Apollyon que existem. SCP-001, proposta de Loki, é nada mais, nada menos do que o Sol. Ou melhor, um evento envolvendo o Sol. Eu vou contar essa história melhor. O arquivo sobre ele é contado através de uma história em terceira pessoa, onde você é o protagonista. Sim, quem está lendo. Você entra no site 19 e encontra um computador com vários arquivos, que pelas condições atuais não possuem senha alguma, e lá conta o que aconteceu. SCP-001, ou simplesmente o Sol, foi o responsável pelo apocalipse mais fatal e repentino que eu já vi, porque apenas no choque inicial, que é quando ele acaba de acontecer, ele já conseguiu levar 6,8 bilhões de pessoas. Sim, 90% da população mundial foi afetada. Eu vou chamá-lo de apocalipse solar. Aparentemente, os raios visíveis do Sol fizeram com que a pele das pessoas expostas aos raios solares simplesmente derretesse. E não apenas isso, mas pouco a pouco faziam com que elas perdessem as suas funções cerebrais e começassem a agir como zumbis. Mas o objetivo desses zumbis não era se alimentar, e sim outra coisa. Por isso não vou chamar de zumbis, e sim de derretidos. Por mais que o Sol não atinja toda a Terra, ainda tem uma coisinha chamada Lua. Você já ouviu o termo luz da Lua? Então, não é realmente a Lua que produz luz, ela reflete a luz solar, assim dando a impressão que ela emite luz. Mas ela está somente refletindo. E se ela está refletindo, então aí está o porquê.
Não apenas os humanos, mas qualquer organismo vivo, quando exposto ao sol, teve o mesmo efeito, sejam eles animais ou insetos, menos plantas e vegetais. Quando o efeito acontece por completo, os derretidos tendem a se fundirem em uma enorme massa gelatinosa que tem um único objetivo: absorver o máximo possível de seres vivos, assim aumentando seu tamanho. Porém, ele só consegue se fundir com quem já foi exposto ao sol, ou seja, ele só consegue se fundir com outros derretidos. Então, quando eles se encontram com alguém que não foi exposto, eles pegam este alguém, removem as suas vestes e o expõem ao sol. Assim a sua pele vai derreter e se fundir. Esta fusão acontece a nível molecular, então é impossível separá-los. Por isso que a Fundação considerou que qualquer um que fosse exposto ao sol era um caso perdido. Armas de fogo não funcionam contra essas criaturas. O fogo também não, mas uma coisa que as atrasa é o gelo. Não se sabe se explosões as destroem, porque ninguém estava disposto a testar e acabar piorando as coisas. E falando em fundação, neste período praticamente todas as organizações morreram. GOC, Insurgência, Iniciativa, Mão da Serpente, enfim, praticamente todos os seus membros foram expostos ao sol e tiveram um destino terrível, assim só sobrando a Fundação. Quando dizem que o que iria causar a destruição da Terra era o Sol, todos imaginavam que iria acontecer daqui a bilhões de anos, quando o Sol morresse e levasse todos os planetas do Sistema Solar junto. Então, quando ele aconteceu mais cedo do que o imaginado e de uma forma tão abrupta, a extinção foi inevitável. E mesmo tomando todo o cuidado possível, uma hora não iria mais sobrar ninguém nessa Terra. Não se sabe ao certo o que causou este evento, ou o porquê de os raios solares estarem transformando as pessoas em zumbis. Só se sabe que, nesse momento, ser exposto ao sol ou à lua era sinônimo de morte. Só que eu posso ter uma ideia do que aconteceu, uma teoria. Para isso, eu vou utilizar como base os Titãs de Trevor Henderson, aqueles que existem apenas para dar início ao novo Ano Zero. Se você não sabe o que é isso, assista ao vídeo do Guia de Sobrevivência aos Titãs. Lá eu falo o que é o Ano Zero. Mas basicamente, na minha concepção, este evento onde o Sol e a Lua causam extinção não foi por mera coincidência. Algo maior quis que fosse assim, e utilizou o Sol como um intermediário, tornando os raios solares centenas de vezes mais radioativos do que são. Só que este apocalipse é ainda pior que o Ano Zero, porque os Titãs querem eliminar apenas a raça humana e não as outras espécies, e também procuram eliminá-la da forma mais rápida possível, enquanto o SCP-001 procura eliminar todas as espécies de uma forma lenta e agoniante, derretendo a pele e seus cérebros, os transformando em mutantes que agem instintivamente. E por mais que até os animais pereçam, as plantas e vegetais ainda vão viver. Então essa entidade não quer nenhum tipo de organismo vivo, a não ser os vegetais e possivelmente os animais marinhos. E os derretidos? Bom, daqui a alguns anos, eles vão acabar morrendo e sumindo desta terra. Na mesma história, você encontra um banco de áudios e vídeos dos últimos momentos de uma doutora chamada Logan Igara, junto com alguns soldados e a sua parceira Ari. Lá ela conta o que aconteceu durante as poucas horas do início do apocalipse solar. Lá ela conta que no início eles enviaram um classe D com uma roupa anti-radiação e digamos que funcionou por um momento, até os derretidos o pegarem com seus tentáculos de carne e exporem a sua pele ao sol, se fundindo com ele. As criaturas tentavam entrar no Site-19 para fazerem o que foram fazer, e a cada batida, mais a porta queria ceder. Havia um túnel que ligava as duas construções, e se eles passassem por lá, poderiam estar seguros. Mas digamos que o plano não deu muito certo, porque a criatura conseguiu entrar antes, matando todos ali, menos a doutora Igara,
que conseguiu fugir e viveu o suficiente para trazer essas informações. Grande parte dos SCPs Classic Eater que estavam no Site-19, a exemplo do SCP-096, 049, 055, entre outros, acabaram fugindo depois de uma quebra de contenção, mas não se sabe o que aconteceu com eles depois que saíram. Isso permanece um mistério. No último vídeo, Dr. Igara pega uma pistola e diz para quem está assistindo que era a única maneira de escapar e coloca a arma em uma gaveta. E então, desliga a câmera pela última vez. Aquela era a mesma gaveta na mesma mesa onde você está. E lá estava a pistola, do mesmo jeito que ela havia deixado. E você sabe qual o único jeito de escapar. E adivinha só, não é usando a arma para atirar nos monstros. Todos os vídeos e áudios só reforçam um único e verdadeiro fato. O apocalipse solar é inevitável, e lutar é um ato fútil, pois o inimigo aqui é o próprio Sol, antes responsável pela vida, e agora sendo responsável pela extinção. Não há como contê-lo ou derrotá-lo, e tentar destruí-lo significava a morte para toda a vida na Terra da mesma forma, pois sem Sol não há vida. Então as duas únicas saídas são você tirar a sua própria vida ou ir lá fora